Olá, seja muito bem-vindo aos nossos vídeos sobre 5 pontos do calvinismo. Na aula passada eu falei sobre graça irresistível, graça eficaz, e hoje, encerrando esse assunto sobre 5 pontos do calvinismo, nós estaremos então falando sobre a perseverança dos santos. Essa doutrina, ela ensina, ela afirma que os eleitos, que os cristãos, eles continuarão no caminho da salvação até o fim de suas vidas. Ela rejeita a ideia da perda da salvação. É claro que nós sabemos que existe uma outra corrente teológica, como por exemplo os arminianos, que entendem que mesmo crentes sendo justificados por Deus, eles poderão perder a salvação. Nós entendemos que a Bíblia não ensina essa doutrina. E falando então de salvação, podemos dizer que a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos. Por exemplo, na justificação, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos, de uma vez por todas, livres da presença do pecado. Na justificação, está o ato de Deus nos tornar justo, por causa daquilo que nós conhecemos como substituição do Filho, em que ele assume a nossa culpa e morre na cruz em nosso lugar. Isso é conhecido também como doutrina da imputação. Essa doutrina ela ensina que todos os nossos atos de rebeldia contra Deus, contra a lei de Deus, ela é imputada em Cristo. E da seguinte forma, os seus atos de justiça do Filho, a sua obediência a Deus, às leis de Deus, ela é imputada a nós. E dessa forma, então, nós fomos então declarados justos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, verso 13, que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele mesmo maldição em nosso lugar. Então, entre a justificação e a glorificação está a santificação, que é um ato contínuo. Eu me santifico hoje, eu me santifico amanhã, e até Cristo voltar ou até a minha morte. E até esse ato de se santificar, nós recebemos então a ajuda de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós como o templo do Espírito Santo. Ele me ajuda a estar sempre vigilante contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo. É claro que o crente, o eleito, ele pode até cometer algum deslize no meio da caminhada, do percurso da caminhada cristã, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Pedro e com tantos outros da história da igreja. Porém, Deus o chama, o eleito que caiu em pecado, ao arrependimento. Ele volta ao caminho correto com arrependimento sincero, mas ele não perde a salvação, como muitos têm pregado por aí. Na verdade, Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e também ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Paulo diz também em Filipenses 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la ou há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O eleito, o salvo por Deus, não perde a salvação. É Ele que garante a nossa perseverança nele, no Filho, em Deus. Porque a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. Se ela dependesse do homem, ninguém jamais seria salvo. Nós sabemos que muitos têm usado, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, para sustentar essa ideia da perda da salvação. Mas Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, não está falando de um eleito, de alguém que foi salvo e depois perdeu a salvação. Na verdade, se refere a alguém que foi informado, né? Ele apenas foi informado, foi uma chamada externa, por assim dizer, que aconteceu com ele. Mas o seu coração não foi transformado por Deus. Ele teve uma experiência entre os da família da fé, ele foi até batizado, ele participou dos sacramentos da igreja, como batismo, Santa Ceia, ele foi iluminado, o texto diz, na verdade, o correto é dizer que ele foi informado, né, das verdades, mas ele ainda não é uma nova criatura, não foi uma nova criatura. E nós sabemos que dentro da igreja local existem pessoas que, mesmo participando de tudo da igreja, eles ainda não foram salvos ainda. Se eles forem eleitos, serão salvos. No entanto, se não forem eleitos, eles morrerão nessas condições, né? Então, essa doutrina, ela nos assegura que nós vamos
que nós continuaremos no caminho da salvação até o fim de nossas vidas, né? E isso deve alegrar o nosso coração, deve trazer paz ao nosso coração, porque é Jesus quem garante a nossa salvação até o fim de nossas vidas, né? Então que Deus te abençoe, que eu gravei esses vídeos com a intenção de esclarecer essas doutrinas da graça, né? Porque foi por meio delas que eu cheguei ao conhecimento da verdade, ao que Deus me fez chegar ao conhecimento da verdade, né? Deus me tirou do sistema religioso, né? Deus me tirou daquela religião escravizante e mostrou o caminho da verdade. Então, a minha intenção em gravar esses vídeos é exatamente isso, né? Muitos têm falado assim, mas isso é um assunto secundário. Não, as doutrinas da graça é o evangelho, né? Foi assim que nós pregamos durante esses 3 anos, mais de 3 anos que estamos trabalhando na congregação ali, no bairro pelo qual está localizada a nossa congregação, foi discipulando as vidas, foi ensinando a congregação as doutrinas da graça, foi falando sobre a soberania de Deus, que hoje nós temos ali um grupo de pessoas que adoram a Deus conforme a Bíblia pede, conforme a Bíblia, na verdade, nos ordena adorar a Deus, né? Então tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, de uma denominação, mas eles não sabem por que estão ali. Porque a maioria dos pastores, a maioria dos líderes evangélicos, eles não pregam sobre a soberania de Deus, sobre os atributos de Deus, né? Eu, por exemplo, fiquei 17 anos em uma religião, em uma denominação, onde eu nunca ouvi uma mensagem sobre o atributo de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a eternidade de Deus, sobre a infinitude de Deus, sobre a justiça de Deus. Até ouvíamos algumas mensagens, né, mas não de forma clara, né? Então, a teologia reformada, que prega os 5 solas, que prega a doutrina da graça como 5 pontos do calvinismo, é uma doutrina que vai nos mostrar o evangelho verdadeiro. Então, que Deus te abençoe, assista esses vídeos para que Deus possa, então, trabalhar no seu coração e você compreender o que é de fato o Deus da Bíblia, né? A questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.